é bom dia, estar na presença de Deus é sempre bom dia. E eu me alegro por estar com os irmãos, com esta grande família, uma família que cada vez cresce mais, ou cada vez mais conheço a família, porque assim Deus prometeu que eu iria perder muitos dos meus familiares, mas verdadeiramente eu iria ganhar muitos mais, amém? Ele disse 100 vezes mais, em pais, irmãos, irmãs, muitas coisas, muitas pessoas lindas que eu estou a ver aqui, que eu tenho conhecido, e por isso tenho muito prazer, o privilégio tão grande de trazer a palavra de Deus para os irmãos, num dia como hoje, que é chamado culto de missões, o culto em que Deus nos deu uma missão, e nós temos a responsabilidade de cumprir a missão que Deus nos deu. Amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa responsabilidade. O que é que Deus espera dos seus discípulos? Nós, irmãos, somos discípulos. Que bênção! Nós somos discípulos de Jesus. Fomos discipulados por Jesus. Ensinados por Jesus. Amém? Para quê? Para quê? Com uma missão. A missão de fazer aquilo que os discípulos fizeram no seu tempo. Nós temos o privilégio do nosso tempo fazer as mesmas coisas e ainda maiores do que estas. Eu falava ainda no sábado passado lá em Genebra e dizia que nós, igreja, segundo diz lá Joel 2, vamos dos últimos tempos, vamos ser um povo superior, mais poderoso do que a igreja dos primeiros tempos, a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja dos primeiros discípulos. Amém? Nós vamos ser uma igreja mais poderosa. Deus está à espera de nós, discípulos, de sermos uma igreja poderosa, uma igreja cheia de poder, não uma igreja cheia de conhecimento, não uma igreja cheia da palavra dentro do seu coração, mas uma igreja cheia de conhecimento da palavra dentro do seu coração, mas uma igreja praticante da palavra de Deus. Amém? É por isso que nós vamos começar a falar um pouco sobre a palavra, e Deus me tem dado, através destas semanas, a responsabilidade de falar sobre fé. Eu tenho falado sobre fé e parece-me que Deus não quer que eu fuja deste contexto da palavra. Então eu tenho falado acerca do que é fé, do que é fé natural, do que é fé em Deus, mas sobretudo eu tenho falado acerca do que é a fé em Deus. O que é que um discípulo de Deus precisa para agradar a Deus? Nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer o que Deus quer que nós façamos. Não adianta eu vir para aqui contar histórias. Não adianta eu vir para aqui contar coisas que até podia agradar os irmãos e entreter os irmãos. Mas eu vim aqui falar-vos da palavra de Deus. Eu venho aqui falar daquilo que Deus quer que seja falado. E por isso eu tenho falado sobre como agir na fé, de 4 coisas importantes, que é a fé em Deus, e está relacionada com estas 4 coisas, que diz: pôr a palavra de Deus em seu coração. A segunda coisa. A primeira é acreditar nas promessas de Deus. Temos que acreditar nas promessas de Deus. A segunda é as palavras de Deus em seu coração. Em meu coração, em nosso coração. Para os discípulos de Deus é importante. E a terceira, falamos o mesmo que Deus fala. Nós, discípulos de Deus, temos que falar o mesmo que Deus fala. O mesmo que Deus falou é o mesmo que nós falamos. Amém? E a quarta coisa é agir. Isto é muito importante. De acordo com a palavra de Deus. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. O culto é de missões e o irmão vem pregar sobre fé. O culto é de missões. E eu vou falar sobre fé. Porque Deus mandou falar sobre fé. E Deus disse para eu falar sobre a origem da fé. Como é que a fé vem à nossa vida? Nós todos sabemos que em Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem como caindo
do céu de qualquer maneira. A fé vem por ouvir e praticar a palavra de Deus, assim que diz a palavra de Deus. Amém? Por isso, eu tenho falado a fé, tinha ainda prometido falar sobre fé e obras. Que a fé sem obras é morta. E avançamos, mas Deus hoje disse para eu falar acerca de a fé leva-nos a fazer as obras de Jesus. Por isso eu convidava os irmãos a abrirem em Hebreus, no capítulo 11, 32, 34. Querem ficar de pé? Vamos ler esta palavra? Juntos de pé, para a glória de Deus. Porque Jesus está aqui, meus. A presença de Deus é real. Amém? A presença de Deus é real. Nós não louvamos por mero acaso. Nós não oramos por mero acaso. Nós oramos, louvamos, porque nós somos homens de Deus, discípulos de Deus. E nós sabemos em quem temos crido. E nós sabemos pela fé que Ele está aqui. Pela fé, não é por sentimentos, você não precisa sentir nada. Não precisa de sentir, agora sinto que Ele está aqui. Nós não podemos dizer que Deus está aqui porque sentimos. Porque a fé não é um simples sentimento. Sim, que nós vamos sentir depois de termos a fé bem enraizada no nosso coração. Não é preciso ter aquele sentimento, o arrepio que Deus está aqui. Nós temos certeza que Deus está aqui. Aleluia. Nós temos certeza. E todos os outros tiveram certeza. E por isso nós vamos falar acerca de alguns irmãos da fé. Diz assim, pela fé ruíram as muralhas. No versículo 30, capítulo 11. Creio eu. 32, 34 que eu disse, mas começamos no 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé Rabi e Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Se você for lá ver, em Josué, no capítulo 6, fala sobre isto. Ela não foi destruída porque acolheu aos servos de Deus, aos espias de Deus. Era prostituta, mas ela não foi destruída. Amém? Porque acolheu aos filhos de Deus. Ela ajudou os filhos de Deus. Amém? Fiquem firmes nesta palavra. Ela ajudou os filhos de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão. Vejam quem foi Gedeão. De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Oh Deus, vocês forem lá ver estes profetas maravilhosos, lá em Juízes, amém? Juízes. Se for ver estes profetas em 1 Samuel, por exemplo, oh glória a Deus, você vai ver que foram homens de Deus que não se acanharam, não pararam perante as dificuldades. E diz no versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência de fogo, como Cedraque, Mesaque e Abednego. Amém? Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoitos, sim, até de algemas e prisões. Não sei se as vossas Bíblias falam assim. Você, se for lá a 2 de Crônicas, vê tudo isso. Em 1 de Reis, você vai ver essas coisas.
foram aperfeiçoados, provados, sarados foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh, glória a Deus! Aleluia. Damos glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, pelo Espírito da Tua palavra em nossos corações. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que está neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás tocando em nossos corações. Tu nos estás avivando, Senhor, na Tua casa, Senhor. Não só com alegria, não só, Senhor, porque a Tua presença está aqui, mas porque nós queremos obedecer à Tua palavra. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença cada vez mais pela fé em nossos corações. Senhor, derrama da Tua unção e do Teu poder sobre o Teu povo neste lugar, sobre a minha família, Senhor, sobre esta nação santa, Senhor, que é o Teu povo, resgatado pelo sangue de Jesus, e que atenderam, Senhor, ao Teu chamado, e querem fazer a Tua vontade, Senhor, dando fruto para Ti, Senhor, fruto com abundância. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa as nossas vidas através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. E nós ficamos meditando, falando um pouco sobre esta palavra. O que é que direi desta gente? O que é que nós podemos falar deste povo? O que é que nós podemos falar destes homens de Deus? Que eles não tiveram medo de ser serrados, não tiveram medo de ser açoitados, não tiveram medo de ser injuriados. Amém? Por isso foram considerados homens valentes, homens de Deus, exército valente, homens poderosos que funcionavam segundo a vontade de Deus, segundo o poder de Deus. Amém. Esta é a pergunta que eu fiz de princípio. O que é que Deus espera dos seus discípulos? O que é que Deus quer dos seus discípulos? Qual é a missão nos dias de hoje para os seus discípulos? Qual é a vontade de Deus para os seus discípulos hoje? É vir a um culto? Ter uma oportunidade? Sentar-se na cadeira? Dizer amém a tudo? E obediência à palavra de Deus. E obediência. O fruto, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera, aquilo que está no coração de Deus. Nós dizemos que Ele é um Deus tão grande, que Ele é um Deus tão bom, nós dizemos que Ele é poderoso, nós dizemos que Ele criou tudo, sabemos que Ele criou as coisas, nós sabemos que é tudo dele, e nós nos preocupamos por ter uma coisinha pequenina, se é tudo do nosso Pai. Ele diz para nós: vós sois homens de pouca fé, porque vós andais ociosos, vós andais à procura de pequeninas coisas. O que eu quero para vós são coisas grandes. Eu quero vos dar coisas grandes. Eu quero vos dar coisas grandes. Mas em primeiro lugar é o meu reino. Mateus 6:33. O meu reino, a minha justiça. Eu quero levar a minha justiça ao coração do meu povo, de toda a criação, porque eu predestinei toda a criação para serem meus. Aleluia. E vai ficar na balança, meus irmãos. Vai ficar na balança, perca de muitas nações, perca de muita gente, perca de muitos povos, porque o povo de Deus não ouve a palavra de Deus. Ontem falava do Salmo 119. O Salmo 119 é rico em falar da palavra de Deus. Diz que no Salmo 105 que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho.
Você não sabe quanta gente. E diz também no versículo 130 do Salmo 119, diz que a exposição, a revelação da palavra de Deus, diz que é sabedoria para os simples, para os tolos. Que é sabedoria para os simples. Amém? Para aqueles que são tolos. Eu sou um tolo também. E precisei da palavra de Deus. Aleluia. Eu sou um maluco. Glória a Deus. Que também andava perdido. Eu sou um tolo que também pensava que era bom, que sabia tudo. E um dia Deus me mostrou através da palavra que eu precisava de ouvir e ouvir e ouvir mais da sua palavra. Eu precisava de louvar a palavra de Deus a outros. E o reino de Deus quer se expandir nesta terra. E Deus diz, ouçam-me. Amém? Amém. Então, o que é que Deus quer para os seus discípulos? Eu não vou me alongar muito na palavra, porque eu sei que eu não vou ter muito tempo. O pastor disse-me, e eu gostei muito daquilo que ele disse, porque eu às vezes falo o contrário lá na igreja em Genebra. Eu estou sempre a dizer a hora. Eu não tenho hora, eu não gosto de marcar hora. E o pastor disse assim, irmão, esteja à vontade, fala o que o Espírito de Deus lhe mandar. Você tem tempo. Quantos têm tempo para Deus? Amém. Quantos têm tempo para ouvir a palavra de Deus? Você tem Aleluia. tempo, irmão. Amém. E eu gosto deste pastor porque ele é maravilhoso, ele põe-me à vontade. Eu não sou membro desta igreja, mas ele pôs-me à vontade e eu agora posso dizer, eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. E eu vou fazer o que Cristo manda e vou Aleluia. falar o que Cristo Glória a manda. Deus. E Marcos 9, 23 diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Amém? Tudo é possível ao que crê. Amém, Jesus. Amém? Você poderia perguntar para si, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer na obra de Deus? A pergunta não deve ser o que é que eu posso fazer. É o que é que eu posso crer para fazer na obra de Deus. O que é que eu posso crer? O que é que eu acredito? O que é que eu quero fazer? É aquilo que eu acredito que faço. Essa é fé. Eu acredito que vou fazer. Eu acredito que vou ganhar almas para Jesus. Eu acredito que esta igreja vai pôr um propósito na presença de Deus e vai ganhar almas para Deus. Aleluia. Porque nós somos uma igreja dos últimos tempos, superiores à primeira igreja. Nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos Jesus que habita em nós. E ainda hoje, nesta manhã, Jesus falava comigo e dizia assim, tu tens que cuidar do teu corpo. Tu tens que te alimentar. Mas o meu corpo que importa, Senhor? O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E eu habito em ti. Tu és os meus pés. E o Senhor falava comigo e dizia, Senhor, hoje é culto de missões. Tá bom. Tu és os meus pés. Eu só vou se tu me levares. Oh, irmãos, discípulos de Jesus. Nós só vamos se Deus nos levar. Aleluia, glória a Deus. Deus habita em nós. Amém. Nós não podemos derribar o templo, bebendo até cair, destruindo, criando doenças no nosso corpo. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que ir louvar o Evangelho. Estes homens foram sacrificados, foram torturados. Nós também poderemos passar por essas coisas. Mas nós temos que cuidar de nós. E dizer assim, eu vou. Se nos maltratarem, eu estou forte, eu estou firme, eu aguento as chicotadas. Diz o apóstolo Paulo que aguentou aquelas chicotadas todas. 39, não, 40 menos uma, 39, pronto. 40 menos uma, 39 chicotadas, porque ele estava bem firmado. Ele estava bem firme, ele estava bem seguro, ele sabia em quem queria, ele cuidava do seu corpo, ele era forte. Amém? Então Jesus disse-me, tu és o meu braço, tu és o meu braço. E os irmãos contavam aqui que com o seu braço foram trabalhar e deram testemunho. Pois nós com o nosso braço a trabalhar damos testemunho. Aleluia, E a dar testemunho Deus. damos fruto para Deus. Amém. Aleluia. São mandamentos importantes. Eu escrevi vários mandamentos que Deus nos tem dado. E eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, o que Deus espera dos seus discípulos. E um dos mandamentos, o primeiro mandamento que Deus fala para os seus discípulos é nascer de novo. Aleluia. Não adianta outro. Não há outro mandamento.
Deus dá-nos vários mandamentos para sermos discípulos dele, para participarmos na obra dele. Eu teria aqui, como o pastor disse, até à noite, mas eu não vou falar de tudo. Vou só dizer, o primeiro mandamento é realmente que nós sejamos nascidos de novo. Uma das grandes importâncias é que o povo, isto está escrito onde? Irmão, se você lá for ver em João, no capítulo 3, 5 e 7, logo no versículo 3 diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver Deus a reinar se não nascer de novo. Deus não reina nas nossas vidas se não nascermos de novo. Se nós não nascermos de novo, não podemos pertencer ao reino de Deus. Não podemos fazer parte do discipulado de Deus. Começa aí. O segundo mandamento que eu escrevi foi: arrependem-se. Arrependem-se. Mateus 4:7 e Lucas 4:17. Mateus 4:17 e Lucas 5:32. Arrependam-se. Deus diz que o segundo mandamento para pertencermos ao reino de Deus, para sermos discípulos de Deus, é o arrependimento. Acabar com essa vaidade. E Deus já me mostrou isso nesta semana. Tem cuidado. Tem cuidado. Se te chamarem para pregar, não caís na vaidade. Tem cuidado. O pastor dizia, irmão, nós vamos filmar hoje esta pregação. Você tem algum problema com isso? Eu tenho um problema só, pequenino. É que eu não quero que ninguém veja por causa da vaidade. Mas no fundo, não tenho medo, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Quero que ela seja expandida e que seja louvada aonde quer que for, a todos os cantos destas nações que Deus mandou ir. Amém? Por isso eu digo assim, uma das coisas que eu quero é ser simples, é me arrepender, é ter arrependimento dentro de mim de todos os pecados, de todas as coisas. Eu quero me entristecer, ser triste. É a única tristeza que Deus quer em nossos corações, é entristecer-nos pelo pecado. Não há outro pecado. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: a única tristeza que Deus quer e que opera arrependimento é a tristeza pelo pecado. De resto, eu não quero tristeza alguma. Eu repreendo, eu expulso, eu lanço fora toda a tristeza, toda a angústia, todo o mal. Mas eu quero me entristecer pelo pecado. Portanto, esse é o segundo mandamento de Deus: entristecer-nos pelo pecado, ficarmos tristes quando pecamos, ficarmos arrependidos, arrependemos verdadeiramente quando nós ficamos tristes. Amém? Esse é o segundo mandamento. O terceiro diz: venham a mim. Venham a mim. Jesus disse: venham a mim. Você quer ver? Vamos lá abrir em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Com o favor de Deus, vamos lá ler. Por causa de ficarmos bem com o espírito da palavra dentro dos nossos corações. O importante é isso. Não vale a pena eu contar as minhas histórias, mas a palavra de Deus é essa que vai criar nossa nos nossos corações. Amém? É o terceiro mandamento. Venham a mim. Mateus 11, 28. Aleluia. Se alguém já leu, já encontrou, já pode ler, que eu não me importo. Pode ler. Pode ler. Quem quiser, pode ler. Então já encontrei. Todos os que estáis cansados, amém. Glória a Deus. eu vos aliviarei. Amém. Era isso que eu precisava. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde todos os que estáis cansados. Você está cansado. Você está cansado de servir a Deus. Você está cansado de entrar na igreja e se sentir um religioso. Você está cansado. Sente cansaço quando vem à igreja. Eu conheço muita gente que vem à igreja e sente cansaço. Que peso. Está ansioso que acabe o culto. Está ansioso. Mas Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Vinde a mim. Esse é o mandamento de Deus. Nós temos que ir a Deus, irmãos. Nós não podemos fazer a obra de Deus, nós não podemos evangelizar se nós não tivermos encontro verdadeiro com Deus. Nós não podemos fazer nada se não tivermos um encontro verdadeiro com Deus.
Se não tivermos, eu ia falar de uma coisa, mas é para outro mandamento. Se nós não tivermos esse verdadeiro sentimento de querer estar na presença de Deus, verdadeiro sentimento de querer louvar e adorar a Deus, para se encher da presença de Deus e do poder de Deus, como é que você pode testemunhar de Deus se não tem comunhão com Deus, se não conhece? Jesus disse: vinde a mim. Você sente cansaço e opressão porque não tem comunhão com Deus. É preciso tirar tempo para Deus. Aleluia. É preciso ir à presença de Deus. Nós temos que dar fruto para Deus, irmãos. Perdoa-me se eu estou alongado na mensagem, mas esta é a mensagem, é a fé. É a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Sem nos enchermos da presença de Deus, irmãos, sem oração, sem estar na presença de Deus, não há ser cheio da presença de Deus. Sem estar ligado ao corpo de Cristo. Irmãos dizem: eu faço lá em casa. Eu não preciso de ir à igreja, eu faço lá em casa. Você não está ligado ao corpo de Cristo, não pode ser cheio. Nós vamos lá ver isso depois, mais tarde. Quem dá fruto tem que estar ligado. Amém? E então diz lá no versículo 7, 11, Mateus 11, 28, diz, e João 7, 37. Vamos ver lá em João 7, versículo 37. Por favor. Não tenham medo. Não tenha medo de olhar para a Bíblia. Ela nos ensina. Ela é boa. Ela é agradável. Ela é agradável. A palavra de Deus é boa. Ela é suave. Ela nos dá, é um bálsamo para os nossos corações. 7, versículo 37. Alguém já leu? Quer ler? Pode ler. Versículo 7, 37. Venham a mim. Venham a mim. Venham a mim. Venham a mim. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Você tem sede. Quem é que pode viver com sede? Quem? Quem pode viver com sede? Quem não está a falar de sede de água, como aquela mulher na beira do poço disse: Senhor, tu não tens balde para atirar? Ela disse: mulher, se tu conhecesses quem está a falar contigo, pedirias água viva. Farias jorrar de ti uma fonte para a eternidade, para a vida eterna. Jesus está dizendo: levanta-se lá no meio da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim, venha a mim, porque nós precisamos saciar a nossa sede. Aleluia. Sem sede é impossível caminhar, com sede é impossível caminharmos. Com sede não é possível nós fazermos a obra de Deus. Amém? Nós vamos a Deus e nós saciamos a nossa sede. E os rios de água viva jorram no nosso interior. Quando pregamos a palavra de Deus, quando falamos de Deus a outros, Deus diz: hey, aqui há uma diferença. Aqui há uma pessoa que não é normal. Já me disseram muitas vezes: você não é normal? Pois não. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Pertenço ao reino de Deus. Sou de outro mundo. Pertenço a outra nação que vós não conheceis. Mas eu conheço. Nação santa. Povo resgatado. Amém? Aleluia. O quarto diz: creiam em mim. João 14:1. Já que estamos lá, vamos ler. João 14:1. Creiam em mim. É o quarto mandamento de Deus. Nós temos que crer em Deus, irmão. Nós temos que crer em Deus. Creiam em mim. Creiam. Crer em Deus é crer na sua palavra. Creiam em mim. Creiam em mim. Verdadeiramente Jesus é bom. Diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Crede em mim, irmãos. Disse Jesus. Crede, é um segredo. Para aquele que serve a Deus, tem que crer em Deus verdadeiramente. Primeiro tem que crer que não é deste mundo. Primeiro tem que crer que Jesus é o Salvador. Primeiro tem que crer também no seu coração para dar testemunho de Deus. Você tem que crer nas palavras de Deus. Tem que crer que quando Deus diz vem, é para ir. Aleluia. Nem que seja por cima do mar. Glória Pedro, a Deus. vem. A minha palavra te sustenta. Vem, Pedro. Aleluia. Não é preciso ter medo. E Jesus diz:
falem de mim, anunciai o Evangelho, ide para todo mundo, pregai, falai da minha palavra. Da minha palavra, não é de uma história, irmãos. Há muitos irmãos, muitos discípulos de Jesus que se confundem. Em vez de pregar a palavra de Deus, pregam as suas histórias, as suas vidas, os seus cotidianos, as suas tristezas. Às vezes dão testemunhos. Em vez de dar testemunhos, dão testemunhos. Não estou a falar de ninguém aqui, não é aqui. Não é aqui toda a gente dá bons testemunhos. Eu estou a falar de pessoas que eu já tenho ouvido aí fora. Dão testemunhos. Olha que mal que eu estou. Olha que mal que eu estou. Deus quer que eu esteja mal. É a vontade de Deus. Eu digo, não é. Oh, glória, aleluia. Não é a vontade de Deus que você esteja mal. A vontade de Deus é que você passe por coisas se você permitir em passar por essas coisas. É permissão, Deus permite. No verbo grego não há essa conjugação. Diz que Deus permite. Deus não dá, Ele permite. Deus só dá coisas boas. Eu leio na minha Bíblia que Deus diz que veio para dar vida e vida com abundância. Porque eu vejo na minha Bíblia que Deus veio para curar. Não ensino lá fora que Deus quer que você passe. Não ensino lá fora que Deus quer que você esteja doente. Você quer ganhar almas para Jesus? Dizer, olha, é normal. Eles já sabem isso. No mundo é normal estar doente. No mundo é normal haver problemas. No mundo é normal viver mal. Você olha para o mundo como ele está. Olhe para esses terremotos que levam pessoas, crianças. Olhe para as guerras. É normal. Nós não somos dessa nação. Nós somos da nação dos anormais. Amém? Nós somos na nação dos anormais. E ontem a pastora veio contar, irmão Vítor, você sabe, lembra-se daquela mulher que veio à frente e disse assim, e você disse, olha, quem está com problemas, com dores nesta hora, antes de começar a pregar, venha à frente. E ele disse, prontos, quem está com dores vai ser curado agora, porque Deus diz que vai curar pessoas que estão aflitas, estão com problemas. E com ousadia eu falei, o que o irmão não falar é com ousadia. Deus disse, eu tenho que dizer, aleluia, tem que acontecer. Glória a Deus. Irmãos, discípulos de Deus. E ela disse, meu irmão, você lembra-se dessa irmã? Você disse, pastor, venha aqui, coloca a mão na garganta dela. Eu disse, não me lembro, são tantas, mas já não me lembro bem. Sabe, ela veio-me dizer que está contente. Desde que você começou a orar, mandou colocar a minha mão e você começou a orar, nunca mais teve problemas. Andava com tantos problemas de garganta, com tantas coisas, que aquilo não passava de maneira nenhuma. Glória a Deus. E eu disse para a pastora, isso é normal? Isso é normal? Eu não fiquei nada... Não é para a minha glória, é Deus que diz que é assim. Aleluia, glória a Deus. É Deus que diz que é assim, é normal. Se Deus diz que vai curar, cura. Amém. Amém? Então nós temos que acreditar na sua palavra. Creiam em mim. Amém? Creiam em mim, discípulos, missionários. Vós que estáis a pregar o Evangelho. Amém? Vós que estáis a pregar o Evangelho. Creiam em Jesus. Ele faz obras grandes. E diz em João 14:12 que aquele que crê faz as obras maiores do que ele. É ainda maiores. Que é o seu próprio mestre. Olha que poder que Deus nos deu. Vamos fazer as obras de Deus. Vamos deixar-nos de coisinhas. Se nós não fazemos é porque não queremos fazer. É porque não temos fé. É porque não acreditamos na palavra de Deus. É porque não somos ousados na palavra de Deus. Porque Deus sempre faz. Amém? Amém. É tudo para a glória de Deus. Creiam em mim. Amém-me. Outro mandamento, que é o 6º mandamento que eu escrevi. Eu só escrevi 7, 8. Mas tem muitos mais. E esse mandamento diz, amém-me. Diz para aqueles, estes são os mandamentos para aqueles que são discípulos de Jesus. Não estou a falar porque são mandamentos que estão escritos nos 10 mandamentos da Bíblia. São os mandamentos que Jesus falou para os seus discípulos. Diz, para os discípulos de Jesus. O que é que Deus espera deles? Isto é para aqueles que Deus disse, eu espero de vocês que me amem. Eu espero que vocês me amem. Diz lá em Mateus 10, versículo 10:37. Ou veja lá em João, versículo 42 já. Que está lá, já que estamos em João. Versículo 8, 42. E diz assim, amem-me. Amem-me. E Deus fala para eles assim. Eu vou ler eu. Pela graça de Deus eu vou ler eu.
Deus fala para eles assim. 8, versículo 42. Diz, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de facto o vosso Pai, certamente havíeis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós havias de me amar. Se vós fosses meus discípulos, vós havias de me amar. Vamos lá ver então, no capítulo 10 de Mateus. 10 de Mateus, diz assim, versículo 7. Aleluia. Não, 37, não é 7. Diz assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está a dizer. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? E quem não toma a sua cruz e venha após mim, não é digno de mim. Quem ama mais, olha o que Deus quer, olha o que Deus exige, olha o que Deus exige, que o amor a Ele seja superior ao amor da mãe. Quem não ama a sua mãe, quem não ama seu pai, quem não ama seu filho, quem? Até uma cadela vadia ama os seus filhos. Bate quando os filhos dela. A ver o que você leva. Leva uma ferradela que fica logo com um golpe. Toque nos filhos de uma cadela ou de uma ursa. Você vê o que lhe acontece. Diz, mas quem não ama, disse Jesus, mais a mim, o vosso amor por mim tem que ser superior. Tem que ser muito superior. Amar a Deus tem que ser muito superior para os servos de Deus, para os discípulos de Deus. Nós temos que amar a Deus muito mais do que a nossa própria família. Por isso é que eu disse, eu já ganhei. Eu perdi alguns familiares. Já ganhei muitos. Ainda ontem estava ao telefone com uma irmã minha que acolheu a minha filha quando ia partir para o Brasil. Ela teve que ficar um dia em Portugal. E ela acolheu e eu liguei para ela. E nós tivemos discussão por causa do Evangelho. Eu liguei para ela se ela podia acolhê-los lá. E ela disse, sabes, eu aceitei Jesus. Jesus para mim é tudo agora. Para mim Jesus é tudo. Só que eu tenho pena. Eu perdi o meu marido. Eu perdi os meus filhos. Eles estão comigo, mas eles não chamam-me tola. Mas eu não me importo. Eu amo a Jesus. Eu agora amo a Jesus. Ele sabe mais uma. Glória a Deus, vale a pena orar pela família, irmãos. Vale a pena acreditar na palavra de Deus. Mais uma que já está. Mais uma que já está a servir ao Senhor. Que já ama a Deus mais do que a família. Oh, glória. Ama a Deus mais do que a família. Amem-me, disse Jesus. Amem-me. É um mandamento dele. Amem-me. Mais do que a família. Tem que abandonar muitas coisas para servir a Deus às vezes. Temos que abandonar coisas que nós amávamos. E o mundo lá fora ama tantas coisas. Não prestam para nada. E Jesus, o Todo-Poderoso, a pérola mais preciosa, o bem mais precioso, eles nem o conhecem, nem querem saber. E muitos na igreja, irmãos, muitos na igreja que se dizem discípulos, não amam a Deus desta forma. Vê o seu vizinho a passar mal, vê o seu vizinho. Ah, mas Senhor, mas eu, quando é que eu te fiz essas coisas? Estás a dizer que tiveste fome e não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Quando não fizeste, sou mais pequenino, aquele que tu conhecias. Quem é o teu próximo? É aquele que o teu olho vê, que está em necessidade. Ele fala para aquele homem, quem é o meu próximo? Diz ele, o teu próximo é aquele que o teu olho vê, que está em necessidade. Falaste bem. O teu próximo é quando tu socorres aquele que está em necessidade. Seja ele quem for, seja a pessoa que for, é aquele que você vê que está a caminho do inferno e você fala de Jesus. Ele vai perder a sua vida para sempre. Ele vai perder a sua vida para sempre, ele vai para o inferno. São muitos e muitos e muitos que estão nesse caminho.
E você conhece o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece e diz, eu já conheço, muito bem, eu já estou bem. Jesus diz, amem-me, amem o seu próximo, amem o seu próximo. Isto é missões, irmãos. Isto é missões, isto é missões. Isto é missões. Peço desculpa, irmãos. Amem-me, amem-me, mais a vossa família. E diz o outro mandamento que é o sexto, ouçam-me, ouçam-me. Aquilo que ouve a minha voz. Eu não vou ler mais capítulos nem versículos, está lá em Mateus 14. Ouçam-me, ouçam-me. Mateus 14 diz, ouçam-me. 7,14. Eu poderei ler, porque é melhor. Deus diz para ler. Vamos ler. 7,14. Ouçam-me. Ouçam-me. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que entram por ela. Não é este. Não, estou mal. Não estou mal. Mas é esse. Ouçam-me. Ouçam-me. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém? Amém. São poucos os que acertam com ela. Ouçam o que Deus diz. Porque é estreita a porta. É isto que eu queria dizer. A porta é estreita. Ouçam-me. Parece difícil. O caminho que conduz para a vida. Parece difícil, é estreito. Ouçam o que Deus diz. Mas ela conduz à vida eterna. Ela conduz à vida eterna. Ela leva-nos à vida eterna. É isso que Deus diz. Ouçam-me o que eu estou a dizer. É estreito. Temos que rejeitar muitas coisas. Temos que rejeitar aquilo que nós largamente queremos. Nós queremos muita coisa que não interessa, mas nós temos que rejeitar e dizer assim, porque o caminho de Jesus é estreito. E Ele diz, é por aqui. É por aqui, não é por ali, não é por acolá, é por aqui, é pela minha palavra, porque lâmpada para os meus pés para os teus pés é a minha palavra. Medita na minha palavra, em Josué no capítulo 1, versículo 8, diz, medita na minha palavra dia e noite, e tem cuidado de fazer com santa a minha palavra, tem cuidado. Então isto é para os discípulos de Jesus, e diz, permaneçam em mim. Esta é a coisa que eu mais quero me debruçar. Permaneçam em mim, em João no capítulo 15. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. É outro mandamento muito importante que diz, permaneçam. É permanecer, é continuar. Aleluia. Não é, eu já tive uma experiência. Eu já tive aquela experiência. Eu já tive, mas não é para ter, é para continuar a ter, é para continuar a caminhar, é para continuar a andar, porque você ainda não chegou até lá. Aleluias. Não chegou, tem que continuar, permaneçam em mim. João 15. Amém? O célebre capítulo de dar fruto para Deus, 4 e o versículo 9. Vamos só ler o 4 e o versículo 9. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vós não podeis dar fruto se não estiveres permanentemente em mim. Permanentemente quer dizer sempre, seguido. Não quer dizer hoje estou, não é amanhã já não estou. Isso é fé que não recebe nada de Deus. É fé segunda onda do mar. Aquele que hoje está e amanhã não está é aquele que vacila. Que hoje está e amanhã não está é pouca fé. Deus chama de pouca fé. Deus quer servos, discípulos com fé. Diz assim, permanecei. Permanecer é constantemente. Permanecer é estar sempre. Permanecer é estar sempre a ler a palavra de Deus. Permanecer é ter a palavra de Deus cada dia mais na nossa mente, na nossa boca, nos nossos lábios. Isto é permanecer em Deus. Porque todos olham para você e dizem, ele é diferente porque tem alguma coisa. Porque diz aqui, vós estareis em mim. Diz assim, permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Opa! Nós estamos com Jesus.
Nós temos Jesus no nosso coração. Amém? Nós permanecemos nele. No versículo 9 diz, lá no versículo 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Ficai nesse amor maravilhoso. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus nos incentiva a fazer as suas obras. O amor de Deus nos incentiva a evangelizar. O amor de Deus nos incentiva a trazer almas, vidas para a igreja, para aprender de Deus. O amor de Deus nos incentiva a falar àquele que você nem imaginava que ele iria aceitar. Aleluias! Glória a Deus! Você nem imagina que ele vai aceitar. Pessoas que eu tenho, eu podia contar testemunhos de pessoas que eu falava de Jesus e eles me maltratavam. Maltratavam-me, diziam, não falas nesse nome. E foi insistindo, maltratado. E cheguei uma vez a um cliente meu do restaurante disse assim, se falas mais disso, não te compro mais nada. E eu disse, o problema é seu. Mas um dia cheguei lá, assim, muito como quem não quer a coisa, e ele estava a virar os frangos, que se cansava, e dizia assim, ai, já não aguento mais, e atirou a coisa de virar os frangos para o grelhador, e eu disse, o que é que se passa? Estas artroses malditas nunca me largam. E eu, ainda bem que você falou. Eu hoje tenho um grupo familiar em minha casa, eu vou orar pelos enfermos, se você for lá, eu vou orar por você e Jesus vai curá-lo. E ele, não, mas eu tenho certeza que Jesus vai curar das suas artroses. E foi. Ele foi lá, levou a sua namorada, que na altura ainda não era esposa, hoje é, graças a Deus, já tem uma filha, e ele, hoje, a esposa andava na Igreja Universal do Reino de Deus, começou a levá-lo, e ele começou a aceitar Jesus, começou a falar de Jesus, era ele que falava. Era ele, mal ele chegava lá, que me perguntava. Era ele que queria saber da verdade. Era ele que queria conhecer se estava no sítio certo. Era ele que queria saber se a mulher andava bem ou andava mal. Era ele que me fazia perguntas. Ai, vale a pena falar de Jesus. Aleluia. Parece que nós somos injuriados e às vezes queremos nos enfiar. Como Elias lá na caverna e dizer, eu não falo mais. Querem matar, Senhor. E ele disse, Elias, manda-lhe o anjo, diz assim, vai Elias, pega lá pão, come, a caminhada ainda é longa, ainda tens muito que fazer. Assim Deus fez muitas vezes para mim, tens muito que fazer, Elias, tens muito que fazer, Vítor, tens muito que fazer, João, tens muito que fazer, pastor Luís, tens muito que fazer, vai, come deste pão, este pão aqui, olha, este é o pão da vida, come. Porque a caminhada é grande, é longa. Tens que caminhar, meditar na palavra. Vai, caminha. Enche-te desta unção, enche-te deste poder. A unção que está na palavra. Não falo de você, falo da palavra. Aleluia. Diga que Deus cura, é Deus que cura. Permaneçam e por fim vou falar. Tomem a sua cruz e sigam-me. Lá no Mateus 16, no versículo 24 e 25. Tomem a sua cruz e me sigam. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa... estou em João, desculpa. João não é Mateus. O que é que João faz no lugar de Mateus? João era João, Mateus é Mateus. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, assim disse Jesus a esta igreja, assim diz Jesus hoje a esta igreja, aos seus discípulos, aqueles que creram em Deus, aqueles que aceitaram as coisas de Deus. Se alguém quer vir após mim, ou me quer seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Siga o meu caminho. Siga a minha palavra. Porque eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra, disse Jesus. Eu sou. Está convosco. Eu sou. O grande eu sou. O Todo-Poderoso. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou. Sigam-me. Sigam a minha palavra. Amém, Jesus. Sigam a minha palavra, irmãos. Sigam a palavra de Jesus, não é minha, desculpa. É a palavra de Jesus. Está lá em Mateus no capítulo 1, versículo 17. Fala da mesma coisa. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Quer dizer, morra. Morra para o mundo. Morra para o pecado. Morra para o pecado. Jesus morreu na cruz por nós. Na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Então morra para o pecado. Morra para as coisas que são contra a palavra de Deus. Morra para querer levar a sua personalidade longe. Mas leva a personalidade de Jesus longe. Aleluia, glória a Deus. Que diminua eu. Nós cantamos. Que diminua eu. Não é? Para que tu cresças, Senhor. Eu sou discípulo. O discípulo diminui-se. O discípulo não se levanta para si mesmo. O discípulo morre para si mesmo. Toma a cruz, ele morre para si mesmo. Ele morre para si mesmo. Já não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o chamou. Aleluia. Nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para fazer missões, para levar a missão de Jesus. A missão de Jesus é ganhar almas. A missão de Jesus é estender o seu reino por este mundo fora. Ele quer habitar no coração. Ele quer habitar no coração de vidas. Ele quer colocar a sua bandeira e dizer: este é meu território. Aleluia. Já não é mais território de Satanás. Ele dominava pelo pecado. Porque quem comete pecado é escravo do diabo. Fica servo desse grande Senhor. Ele é grande para aqueles que lhe dão grandeza. Mas Jesus quer estender a sua bandeira e dizer assim: agora já não é mais Aleluia. escravo do diabo. Agora já não és mais. Tu agora és de Jesus. Agora és meu. Agora és meu, ouve-me, meu filho. Agora és meu. Eu quero te conduzir a verdes pastos, águas cristalinas. Eu quero te conduzir à abundância. Porque lá em João 10:10 diz: eu vim. O diabo veio para matar, roubar e destruir esse Senhor. Mas eu vim para que vos tenhais vida, e vida com abundância. Vida com abundância. É para os seus discípulos. E nós queremos fazer discípulos em todas as nações. Aleluia. Nós queremos porque Jesus quer. Glória a Deus. Mateus 28 diz que nós devemos de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a crer em todas as coisas que Deus tem nos ensinado. Amém, irmãos? Aleluia. Não quero ser mais cansativo, já temos muita palavra. Eu não quero ser cansativo, mas eu quero que o Espírito de Deus vos faça meditar nesta palavra. Eu quero que o Espírito de Deus vos faça explodir interiormente com esse amor superior ao amor de marido para mulher. Não quer dizer que não tem maridos, amai as vossas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Não é isso que eu estou a dizer. Maridos, amai as suas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Nós amai esposas, amem os seus maridos, sendo submissas como deve ser, como a igreja é submissa a Deus. A igreja tem que ser submissa a Deus, submissa à sua palavra. E o poder de Deus vem. O poder de Deus vem quando nós cumprimos estes mandamentos. Quando nós dizemos: eu quero ser discípulo. Quando nós dizemos: eu quero ganhar almas para Jesus. Basta você querer. Basta você querer. E não fala o que você quiser. Fala o que Deus quer. Amém. Amém? Fala o que Deus quer. Quem convence o pecador do pecado não é você. Não sou eu. Não é a minha pregação, nem de pastor Luís, nem de pastora Tânia, nem do mais bem pintado. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da palavra de Deus. Se você falar um versículo, nem que seja: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo aquilo que nele querer, não perca uma sílaba. Não, para que tudo aquilo que nele querer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala isto a uma pessoa. Fala versículos bíblicos às pessoas.
Quem vai convencer é o versículo bíblico, não é você. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai convencer é a palavra de Deus, não é você. Muitas vezes vai levar sapatadas e bufetadas.